Weiro continuou dizendo a Xu Zhengyong. Não se preocupe com os remédios. Basta me escrever se precisar de alguma coisa e eu prepararei tudo para você. Irmão Weiro, você é tão gentil comigo. Ter essa garota para mim, Xu Zhengyong, é motivo de orgulho. Xu Zhengyong ficou profundamente comovido. De qualquer forma, o mais importante é proteger a sua própria segurança, insistiu Weiro novamente. O irmão Xiaoyong às vezes age de forma impulsiva e imprudente, então ela precisa ficar repreendendo-o um pouco. Bem, não se preocupe, Weiro, eu sei disso. Xu Zhengyong concordou com um sorriso. Por acaso, Mei Mei trouxe muitas coisas para você, disse Weiro ajudando Xu Mei a se levantar. Xu Mei pareceu um pouco tímida e, após hesitar por um momento, simplesmente enfiou a sacola de pano que carregava nos braços de Xu Zhengyong. O que você está fazendo? Está aproveitando a oportunidade para me bater? Perguntou Xu Zhengyong. A força com que ele arremessou o pacote foi quase tão forte quanto a força que alguém usaria para espancá-lo. Por que te bater e te dar coisas boas? São apenas suplementos para repor as energias do seu corpo, explicou Xu Mei. Sabendo que o pacote estava cheio de suplementos para ele, Xu Zhengyong não pode deixar de sorrir. Mei Mei, você é tão gentil comigo, mesmo que não queira ser minha irmã mais nova, ainda pode ser minha esposa. Do que você está falando? Xu Mei ficou imediatamente irritada e desferiu um soco em Xu Zhengyong. Xu Zhengyong fugiu às pressas. Ao correr, abraçou a bagagem com força e não queria soltá-la. Xu Zhengyong, pare! Gritou Xu Mei. Xu Zhengyong corria rápido, gritando enquanto corria. Se você não parar, será espancado até a morte. Não fui ferido no campo de batalha. Se eu voltar paralítico por sua causa, como poderei explicar isso aos meus camaradas de armas? Weiro e a babá balançaram a cabeça impoderosas. Estavam acostumados com esse tipo de briga entre os dois. De qualquer forma, nada aconteceria no final, então simplesmente os deixaram ir. Weiro e Xu Mei ficaram na casa de Xu até o anoitecer, mas já era tarde demais e tiveram que partir. Então despediram-se da família de Xu, pegaram uma carruagem e voltaram para a mansão de Xiao Wei. 2 dias depois, também houve boas novas vindas da mansão Wei. A promoção de Xu Zhengyong de soldado a vice-líder resolveu a questão geral. Weiro pediu a Xu Mei que entregasse os remédios que ela havia preparado. Ele queria preparar mais, mas o tempo estava se esgotando e temia que Xu Zhengyong não retornasse ao quartel. Ao mesmo tempo, chegaram boas novas da família Wei, e Wei Minting também foi promovido. Na realidade, o cargo foi promovido de vice-presidente Qian para chefe Qian, e simultaneamente, o cargo fictício também foi promovido de capitão de 6ª classe Shanxin para capitão de 6ª classe Zhao Xin. Por um instante, a mansão do capitão foi inundada de aplausos. Wei Minting ocupa o cargo de vice-presidente há muito tempo e não é promovido há bastante tempo. Há um tempo, ainda se preocupava com a possibilidade de ser demitido ou rebaixado. Agora está tudo melhor, a névoa se dissipou e está radiante. Depressa, escreva uma carta para a capital e conte as boas novas ao povo de Bofo. A família Yun providenciou para que o filho mais velho, Wei Yichen, escrevesse uma carta ao Chongyi Bofo em Pequim para relatar as boas novas. Embora a capital certamente ficasse sabendo da notícia antes deles, como um novato, ainda devo escrever uma carta para explicar a situação na mansão. Então, ordenou que a mansão preparasse um banquete de comemoração para o marido dela. Claro que esse banquete era apenas uma reunião de familiares para uma refeição. Wei Minting havia ordenado que nenhuma extravagância fosse permitida. Ultimamente, a situação no condado de Xingsan não está boa. Muitas plantações de arroz não estão em boas condições. Além disso, o clima deste ano está mais frio do que os anos anteriores. Tudo indica que este ano será difícil. Neste contexto, não é apropriado ser extravagante e desperdiçar demais. À noite, a família Wei se reunia. Wei Jin, que raramente aparecia no refeitório, também apareceu hoje pela primeira vez. Ao ver Wei Jin Yi, Yun ficou ligeiramente surpresa.
Mãe? Wei Jin-yi também cumprimentou Yun. Sim, respondeu Yun, mas não disse mais nada. Considerando a situação especial de hoje, é razoável que ele venha jantar com eles. Ela também ficou surpresa, pois fazia muito tempo que ele não vinha ao refeitório para comer com todos, então demorou um pouco para se recuperar. Wei Yi-chen se aproximou para cumprimentar Wei Jin-yi. Segundo irmão, como vai? Justo. A resposta de Wei Jin-yi era tão monótona quanto sempre, assim como sua expressão. Quando o segundo irmão irá para a província de Huzofo? Perguntou Wei Yi-chen novamente. Deve levar alguns dias, disse Wei Jin-yi. Se precisar de alguma coisa, fale com seu irmão, disse Wei Yi-chen. Wei Jin-yi também acenou com a cabeça. Os olhos de Wei Qingyuan estavam fixos em Wei-ro. Hoje, Wei-ro vestia uma saia de cetim verde claro e um coque simples. Ela estava elegante e radiante. Quando o pai é promovido, a filha mais velha da família passa a ter mais influência. Wei Qingyuan sabe muito bem que quanto mais rica a família, mais se deve dar atenção à ordem de primogenitura. Em relação ao casamento no futuro, a filha mais velha terá maior influência. Ao pensar nisso, a expressão de Wei Qingyuan se ensombreceu involuntariamente. Wei-ro não prestava atenção às expressões das outras pessoas. Ele estava num canto da sala de jantar, mas sua mente estava em outras coisas. Ela tem muitas coisas com que se preocupar. Além das batatas doces na montanha Shaoyang ao norte da cidade, da recuperação das terras degradadas ao sul e dos campos de plantas medicinais da família Shi, Wei-ro planeja usar os 500 tais de civera que acabou de economizar para comprar grãos e carvão em outros lugares. Wei-ro Zen estava atônito e Wei Minting apareceu na sala de jantar vestindo roupas casuais. Pai! Wei Yi-chen deu um passo para cumprimentá-lo. Respondeu Wei Minting. E então seus olhos pousaram em Wei Jin-yi atrás de Wei Yi-chen. Estaria disposto a sair para dar uma volta hoje? Sim, respondeu Wei Jin-yi, com a voz tão monótona quanto sempre. Parece que não importa quem esteja do outro lado da linha, ele sempre reage dessa forma. É tão bom, mas deveríamos nos movimentar mais em vez de ficarmos entediados no quintal o tempo todo, disse Wei Minting em tom de alívio. Imediatamente, os olhos de Wei Minting pousaram em Wei Qingyuan e Wei-ro. Pai? Chamou Wei Qingyuan obedientemente. Como Wei-ro estava pensando no problema, sua reação foi muito mais lenta, quando percebeu que Wei Minting estava olhando para ele e exclamou: Pai! Sim, respondeu Wei Minting. Sentem-se. Wei Minting falou e todos foram se sentando um a um. Atualmente, no condado de Xingsan, as regras são menos rígidas. Se for na mansão de Chongqi-bofo, na capital, é necessário separar as mesas de acordo com a idade dos filhos da família, tanto para homens quanto para mulheres. A grande mesa redonda está repleta de diversos pratos. Os pratos de hoje são extraordinariamente ricos. Corvina amarela preparada em casa, camarão cozido em trigo, fígado de porco assado com sal, caranguejo azul cozinhado no vapor, bolinho de taquina, bolinhos de tofu e frango cozido. É possível ver claramente muitos mais frutos marinhos. Após a vitória, alguns pescadores capturaram o peixe ao saírem para o mar e enviaram os frutos marinhos especialmente para a mansão de Shao Wei como agradecimento ao Wei Minting por derrotar os piratas japoneses. Wei Minting ficou entusiasmado ao ver aquilo, não só pelos deliciosos pratos à sua frente, mas também porque significava que as pessoas da cidade poderiam retomar a pesca para sobreviver, o que era uma bênção para o condado de Xingsan, uma região com agricultura extremamente precária. Uma ótima notícia! Neste momento, Wei Jin-yi também pediu a Xiao Be que trouxesse um pote. Que coisas boas Wei Jin-yi trouxe aqui? Perguntou Wei Minting, curioso. É vinho de ameixa, feito pela própria irmã mais velha. Eu só peguei flores emprestadas para oferecer a Buda, explicou Wei Jin. Todos olharam para Wei Hu surpresos, e Wei Hu observou calmamente os pratos à sua frente.
O segundo irmão pediu a opinião dela antes de fazer isso. Inicialmente, ela não tinha a intenção de demonstrar tanta cortesia a Wei Mingting, mas o jarro de vinho já havia sido aberto da última vez, e ela fugiu sem provar por um longo tempo. E o jarro de vinho estava quase cheio. Da última vez, como o segundo irmão estava bêbado, ele o deixou de lado depois de beber 2 taças. Além disso, o próprio Wei Hu não gosta muito de vinho. Ele não beberia se não tivesse nada para fazer. O segundo irmão disse que seu pai gosta de álcool, mas não de bebidas alcoólicas, e que dar-lhe uma provinha seria o melhor uso de tudo. Além disso, o segundo irmão mencionou isso para ela, e ela não conseguiu refutar a opinião dele, então não disse nada. Huer ainda sabe fazer vinho? O olhar de Wei Mingting recaiu sobre Wei Hu. Posso preparar um pouco, sem pressa, respondeu Wei Hu casualmente. Então, como pai, você precisa ter bom gosto, disse Wei Mingting. As pessoas estão de bom humor em ocasiões felizes. A grande rocha dos piratas japoneses caiu temporariamente e os vermes de vinho de Wei Mingting também apareceram. Ao ouvir isso, Yun apressadamente pediu a alguém para servir uma taça para Wei Mingting, e em seguida serviu vinho para todos os presentes, exceto o jovem Wei Yilin. Tomar uma bebida é algo elegante, por isso, em uma ocasião festiva como essa, a família Yun permite que os filhos mais velhos bebam. Wei Mingting provou primeiro, e em seguida uma expressão de surpresa surgiu no rosto dele. Huer, você realmente fez este vinho? Sim, respondeu Wei Hu indiferente. Este vinho é realmente bom, doce e elegante, com um aroma rico de frutas, comentou Wei Mingting. Ao ouvir o comentário de Wei Mingting, Yun Shi e Wei Chen também tomaram um gole. Os dois também demonstraram expressões de surpresa. O vinho de Huer é tão bem produzido que é ainda mais puro e doce do que os restaurantes da cidade principal, comentou Wei Chen. Puro e doce, provavelmente porque Wei Hu usou o método de destilação para purificar o vinho, tornando-o perfumado, puro e transparente, como a água. No entanto, muitos vinhos dessa época, especialmente os de pequenas vinharias, são produzidos de forma rudimentar, resultando em vinhos relativamente turvos. Yun também não pode deixar de elogiar. A mão de Huer é realmente habilidosa. É a primeira vez que bebo um vinho tão suave, mas encorpado. Ao ouvir os elogios de todos a Wei Hu, Wei Qianguan olhou para a taça de vinho à sua frente e tomou um gole hesitante. Ela não bebe muito e não tem muitas oportunidades para beber, então não sabe tanto sobre álcool quanto seus pais e irmãos mais velhos. Mas Wei Qianguan percebeu que o vinho não era ruim e que o sabor doce e refrescante era perceptível, o que a fez se sentir repentinamente incomodada. Ela ergueu a cabeça para olhar para Wei Hu com um sorriso no rosto e elogiou-a junto com as outras. A irmã é realmente incrível, parece que nada a incomoda. Comparada a ela, eu sou realmente inútil. Como Vanvan não é inútil? Vanvan tem algo em que Vanvan é boa, disse Yun apressadamente. É isso mesmo, irmã. Fazer vinho não é coisa de mulher. Não é isso que aqueles mestres vinicultores suados em pequenas oficinas lá fora deveriam fazer? Disse Wei Yilin apressadamente. Yilin, do que você está falando? Wei Mingting parecia sério. Wei Yilin tinha muito medo de Wei Mingting. Quando a expressão de Wei Mingting ficou séria, ele imediatamente abaixou a cabeça sem ousar falar. Durante a semana, quando Wei Mingting não estava por perto, às vezes ele difamava Wei Hu em segredo, como hoje, e ninguém na família ficava irritado, então ele se acostumou com isso. Não importa se foi sem querer ou se foi feito com a intenção de difamar e desrespeitar sua irmã mais velha. Você não precisa comer a refeição de hoje. Saia e fique no quintal, disse Wei Mingting friamente. Vendo isso, Yun apressadamente implorou por misericórdia para o seu filho mais novo. Yilin deve ter cometido o erro sem querer, marido. Não fique com raiva. Wei Yilin baixou a cabeça bem rente e acenou levemente com a cabeça.
Ao ver isso, Wei Minting não insistiu no assunto. Wei Yichen explicou a Wei Yilin em tom de lado. Yilin, a arte de fazer vinho não é tão rudimentar e superficial quanto você pensa. Uma boa receita de vinho é geralmente um segredo transmitido de geração em geração em uma família, e existe uma oficina de vinho real no palácio. O mestre tem uma posição oficial. Entendi, respondeu Wei Yilin em voz baixa. Na verdade, ele também sabe o que o irmão mais velho disse. Ele só disse isso porque não queria que a irmã Van Van fosse comparada a Wei Qianguan. O resto do Wei Jin só fingiu dar um gole, mas na verdade não bebeu nenhuma gota. Wei Hu percebeu, e também sabia que depois da lição da última vez, ele nunca mais tocaria em vinho levianamente, nem mesmo nesse vinho de fruta fraco. Uma refeição foi consumida, e o jarro de vinho também acabou. A maior parte foi bebida por Wei Minting, e os demais apenas deram alguns goles. No que diz respeito à capacidade de Wei Minting de beber, quanto mais um jarro de vinho de fruta, ele não conseguiria ficar bêbado nem com 7, 8 jarros. Ele ama vinho, mas é terminantemente contra o consumo de álcool quando está em serviço. Agora que conquistou uma grande vitória, comemorar em casa é uma oportunidade raríssima para beber nos últimos anos. Ele tem uma garrafa de bom vinho e bebe com muita alegria. Ao final da reunião, todos saíram da sala de jantar um a um. Wei Hu acabara de sair da porta da sala de jantar quando Wei Qianguan caminhou em sua direção. Wei Qianguan tomou a iniciativa de falar com Wei Hu e enviou-lhe uma bolsa bordada por ela mesma. Irmã, eu bordei essa bolsa e dei para minha irmã. Não sou tão habilidosa quanto ela. Só sei fazer alguns bordados. Espero que a minha irmã não desgoste. Wei Hu virou-se para olhar para Wei Qianguan, mas não estendeu a mão para pegá-la. Vendo que Wei Hu não se moveu, Wei Qianguan explicou. Minha irmã já se lembrou do que eu ensinei no festival Qixiao, mas eu não conseguia imaginar uma boa maneira de expressar minha sinceridade a ela. Então bordei uma bolsa para expressar meus sentimentos. Wei Hu ficou fixada em Wei Qianguan. Wei Qianguan não sabia se era culpa ou outra coisa, então abaixou a cabeça para evitar o olhar de Wei Hu. Certo, então eu levo. Wei Hu estendeu a mão de repente e pegou a bolsa. Logo em seguida, Wei Hu viu Wei Yichen saindo da sala de jantar e entregou-lhe a bolsa. Huer, quem é você? Wei Yichen olhou para Wei Hu com desconfiança. Meu irmão me deu Ting Songwan. Há muito tempo que eu queria bordar uma bolsa para ele. No entanto, sou desastrada e não sei bordar. A irmã Tingwan acabou de me dar uma, então vou pegar flores emprestadas para presentear meu irmão com uma imagem de Buda. Wei Hu dao. Wei Hu sorriu radiante, depois se virou e saiu. Ela não se importa se é apropriado repassar os presentes que recebeu para outras pessoas. Afinal, ela é uma garota do interior, e lá as pessoas entendem algumas regras, mesmo que não as conheçam, não é? Resumindo, ela não se atreve a aceitar as coisas de Wei Tingguan. Quem sabe se ela está armando uma cilada? Embora não consiga imaginar o que Wei Tingguan possa planejar com uma bolsinha, contanto que não lhe dê uma chance, seu plano não terá sucesso. Além disso, ela a caluniou e a prejudicou, então como pode usar algo como uma bolsa para descontar o valor? Depois de Wei Yichen claramente o que ele tinha na mão, quis chamar Wei Hua de volta, mas Wei Hua já havia partido. Wan Wan, é isto que você quer dar para Wei Hua? Perguntou Wei Yichen a Wei Tingwan. Bem, provavelmente não me saí bem, minha irmã não gostou, murmurou Wei Tingwan. Wei Hua tem esse temperamento. Ela está na mansão há algum tempo. Ela age de forma um pouco mais direta, mas não tem más intenções. Wan Wan, não pense muito nisso, disse Wei Yichen, sem dar muita importância a uma questão tão trivial. As duas irmãs mais novas têm temperamentos muito diferentes, mas ambas são ótimas meninas, e são as duas joias da família Wei. Sim, entendi, disse Wei Tingwan apressadamente, com uma expressão triste no rosto abatido. A bolsa do irmão está guardada. Obrigada, Wan Wan.
Embora Wei Chen não possa usar esse tipo de bolsa bordada, ela é guardada com carinho pelos corações das duas irmãs. Capital, Zhongyi Bofu. A notícia da promoção de Wei Mingting chegou à capital muito rapidamente. A notícia veio do centro da capital, antes mesmo da carta do condado de Xingsan. Ao ouvirem as boas notícias, a mansão Zhongyi Bofu foi tomada por uma atmosfera de alegria. O terceiro está indo muito bem. Isso é um acontecimento feliz, um grande acontecimento feliz, e um grande acontecimento feliz para toda a nossa Bofu. O velho estava muito feliz, e seu rosto irradiava uma alegria que não demonstrava há muito tempo. Já estavam completos 3 anos, e o terceiro filho finalmente foi promovido para outro nível. Seu coração finalmente pode descansar. Wei Minhong e Wei Mingyong também estavam sorrindo. Pai, isso é realmente uma ótima notícia. Agora não precisamos nos preocupar com a demissão do terceiro irmão, disse Wei Mingyong com um sorriso. Pai, para um evento tão importante e feliz, devemos ir ao condado de Xingsan para parabenizar pessoalmente o terceiro irmão? Perguntou Wei Minhong, pedindo instruções. O velho objetou. Você não precisa ir pessoalmente. Embora esteja apenas a trabalho, você tem um emprego. Como pode ficar por aí? Receio que não será pego, não é? O tio mais velho continuou. Irmãos, se vocês estão realmente felizes pelo irmão mais novo, demonstrem sinceridade. Como irmãos mais velhos, vocês também devem preparar alguns presentes de felicitação para o irmão mais novo. Está muito frio no condado de Xingsan. Não é bom. É previsível que a colheita de grãos não seja concluída antes da safra de outono. Vocês dois são irmãos mais velhos e devem pensar mais no irmão mais novo. Os 2 irmãos pareceram um pouco envergonhados. Eles queriam aproveitar a oportunidade para ir ao condado de Xingsan, mas não queriam ir, já que seu pai os tinha pedido para dividir a riqueza. Os 2 irmãos hesitaram por um momento, e Wei Mingyong falou primeiro. Papai tem razão. Voltarei e prepararei para a promoção do terceiro irmão. Então os presentes de parabéns não podem ser modestos. Wei Mingyong abriu a boca e naturalmente não se conteve. Engoliu o choro e disse: Papai, não se preocupe. Mesmo que o senhor não mencione isso, certamente darei um jeito o mais rápido possível. Embora os 2 irmãos estivessem relutantes, não ousaram enganar o velho. Ao retornarem, cada um preparou alguns pertences e os levou até ele. Depois que o velho os separou, enviou alguém para levá-los ao condado de Xingsan. No final de julho, Wei Hua recebeu uma carta de Moja Kazá. O Lizhen respondeu a Wei Hua a nome dos aldeões, prometendo que após a colheita dos grãos deste ano na estação Moja Kazá, eles guardariam os grãos para o ano seguinte e venderiam o excedente a Wei Hua no preço normal da região. As sementes de arroz que Wei Hua lhes deu são todas cultivadas em sua vilagem, e ela os ensinou muitos conhecimentos de plantio, o que fez com que a produção de arroz de sua vilagem fosse muito maior do que a de outras vilagens vizinhas por vários anos consecutivos. Da mesma forma, as condições de vida de Moja Kazá, que antes eram precárias, melhoraram significativamente. Eles agora têm acesso a comida e roupa suficientes, e além de serem autossuficientes, também podem vender o excedente de fontes para obter renda. Todos os moradores da vilagem se lembram dessa sensação, então não importa como o preço do grão mude no futuro, eles o venderão ao Wei Hua pelo preço de sempre. O fornecedor de carvão também já foi contatado. Um lote foi comprado antecipadamente na província de Huzhou e em breve será enviado. Seja pela situação atual ou pela memória do antigo proprietário, tudo indica a Wei Hua que este ano será difícil. O frio e a escassez de alimentos serão os 2 principais problemas que assolarão o condado de Xingsan. Diante desses problemas, Wei Hua precisa se planejar com antecedência. Senhorita, você precisa mesmo gastar tanto dinheiro com grãos e carvão? Isso é quase todo o seu dinheiro. Xiu Mei estava um pouco preocupada. Wei Hua já havia gastado a maior parte do dinheiro que economizara antes de comprar a montanha Shaoyang, e agora precisa gastar mais 500 taels de sangas para comprar grãos de carvão, quase esgotando suas economias.
A água que flui não apodrece, e o dinheiro pode gerar mais dinheiro. A prata em si é apenas um pedaço de ferro frio, só tem valor quando pode ser trocado por aquilo que eu quero. Senhorita, que bom que você tem um plano. Quando realmente precisar fazer algo, não se sobrecarregue sozinha. A babá, o tio Exu e eu podemos compartilhar suas preocupações e resolver seus problemas. Não se preocupe, querida Meizinha. Sua senhorita, eu realmente sou boa em ganhar dinheiro. Wei Hua sorriu, e então esfregou a barriga. É que eu faço tantas coisas que me deixam a cabeça cheia, e minha barriga acaba ficando com fome. Certo, entendi. Vou preparar uns petiscos. Os frutos secos que comprei da última vez estão secos. Que tal eu assar uma lula seca para você? Certo, faça mais algumas e mande um pouco para o meu segundo irmão. Sem problemas. Xiumei foi buscar a lula seca que havia sido seca há pouco tempo, foi até a casa de Ying Tue-Hua ao lado e pegou emprestado o carvão da pequena cozinha deles para grelhá-la. Após ser assado, foi dividido diretamente em duas partes. Uma parte foi deixada no Ying Tue-Hua para Xiao Bei levar ao Wei Jingyi, e a parte restante foi trazida de volta para Wei Hua. Após saborear um pedaço de lula seca, crocante e cheirosa, Wei Hua se acomodou feliz no quarto e trabalhou a tarde toda. Por outro lado, Wei Jingyi também saboreou a lula seca enviada por Wei Hua. Xiao Bei suspirou ao seu lado. Mestre, a senhorita é tão gentil com você, ela pensa em você para tudo. Embora Wei Jingyi não tenha respondido, ele concordou com a declaração de Xiao Bei em seu coração. Ela gosta muito dele como irmão, mas se um dia ela descobrir que ele é na verdade... Não sei se ela ficará triste. Xiao Bei não pôde deixar de perguntar novamente. Jovem mestre, nós realmente vamos para a mansão Huzhou? Se formos para a mansão Huzhou, não poderemos ver a senhorita mais velha. Vai. Wei Jingyi também se decidiu. Algumas coisas são inconvenientes para os outros fazerem na mansão Wei, e eles só podem se libertar quando saem dela. Ao ver a mudança de Wei Jingyi, Xiao Bei ficou ao mesmo tempo feliz e preocupado. O jovem mestre vinha evitando aquelas pessoas todos esses anos, mas agora mudou de ideia. Não sei se isso é bom ou ruim. Alguns dias depois, chegou a resposta do governo de Huzhou. A carta de recomendação do Sr. Eiyou foi muito útil e Lei Manzanglin planejou encontrar-se pessoalmente com Wei Jingyi. Assim, Wei Jingyi também se preparou para partir para a província de Huzhou. Wei Mintin ordenou pessoalmente a família Yun para preparar bagagens, carruagens e cavalos para Wei Jingyi, para garantir que ele não tivesse preocupações durante a viagem. A família Yun não ousava ser negligente, mas estava um tanto decepcionada. O segundo jovem mestre, que nunca tivera um senso de pertencimento à mansão, teve a oportunidade de prestar homenagem ao mestre Kanglin, enquanto seu primeiro jovem mestre, o primeiro jovem mestre sempre elogiado pelos colegas de classe do marido, só pode permanecer neste condado de Xingsan, lutando para encontrar a próxima oportunidade. Quando Wei Jingyi saiu, Weirô não foi se despedir dele, mas apenas preparou uma caixa de presentes de treino para Wei Jingyi, a mesma que ele havia dado a Xiao Bei no dia anterior. Após a saída de Wei Jingyi, Weirô sentou-se no quintal, apoiando o queixo em uma das mãos e suspirou inconscientemente. De repente percebi que minha decisão não foi muito sábia. Só existe uma pessoa tão falante assim na família. Depois que fui embora, me sinto ainda mais sozinha. Xiumei disse: Senhorita, não tenho nada a ver com isso. É uma decisão sua. Se você realmente se sentir entediada, então eu ficarei aqui e conversarei mais com você todos os dias. Boa, Meimei. Não fique com ciúmes do meu irmão. Você é a mais importante. Você é a pessoa com quem mais converso. Posso viver sem ninguém, mas não posso viver sem você, explicou Weirô apressadamente. Xiumei achou graça da situação com Weirô e riu baixinho. Certo, senhorita, você está com fome de novo e quer que eu prepare comida deliciosa, não é?
Não, não, é tudo sinceridade, sem nenhuma habilidade, disse Veirô com um sorriso. O tempo voa para o 8º mês do calendário lunar e o clima fica mais frio. No primeiro dia de agosto, o céu estava nublado e o humor das pessoas refletia exatamente o clima daquele dia. Não há outro motivo, apenas que o arroz deste ano não está crescendo bem, as espigas não estão cheias e há muitas vagens vazias. É possível prever a situação da colheita deste ano sem esperar que o arroz amadureça. Ao mesmo tempo, as batatas doces em Xiaoyanshan também iniciaram a colheita. Em contraste com a melancolia e pessimismo de outras regiões de Zhuangzi, a montanha Xiaoyanshan transborda de alegria com a colheita. Os trabalhadores contratados por longo prazo revolveram a terra, desenterraram as batatas e depois as colheram montanha abaixo, uma a uma. Os agricultores, tanto os que trabalham em regime de arrendamento de longo prazo, quanto os diaristas em outras vilagens próximas, esticaram o pescoço e olharam ao redor. Na verdade, eles já estavam curiosos quando batatas doces foram plantadas na montanha Xiaoyanshan. Mais tarde, eles venderam algumas folhas de vinha e provavelmente todo mundo ficou sabendo que se tratava de uma nova cultura e que podia ser comida. Mas se você só vende algumas folhas, parece um pouco inútil plantar uma montanha dessas. Hoje, ao ver os trabalhadores de longa data na montanha carregando cargas de batata doce montanha abaixo, perceberam que essas plantas se alimentam principalmente dos tubérculos presentes no solo. Não sei se os pedaços vermelhos são deliciosos ou não. A maior parte da primeira leva de batatas doces colhidas foi enviada ao armazém e apenas uma pequena parte foi enviada ao mercado para venda. Considerando a situação deste ano, o armazenamento de grãos é mais importante do que o armazenamento de prata. É claro que o Eiro ainda precisa vender algumas batatas doces para obter capital de giro, mas não tem pressa, precisa esperar a colheita das próximas safras, avaliar a produção total e então decidir o quanto vender. Por enquanto, vendem-se apenas algumas unidades inicialmente, o que é considerado uma forma de promover esse novo tipo de cultivo e abrir caminho para vendas em larga escala posteriormente. No mercado, foi instalada uma grelha de carvão ao lado da pequena barraca que vendia batatas doces, e eram assadas nela. Em pouco tempo, as batatas doces assadas exalavam um aroma irresistível, que atraiu muitas pessoas a parar e perguntar. Já recomendei folhas de batata doce e batatas desidratadas, e todos já têm um certo conhecimento sobre a batata doce como cultivo, sabem que essa comida é comestível e saborosa. O preço da batata doce assada não é caro nem barato, 5 centavos cada. Mas este ano todos já podem prever que a colheita de grãos será escassa e o preço do arroz nos armazéns já está subindo. Pensando dessa forma, o preço da batata doce se torna um fator importante. Depois que a primeira pessoa comprou, provou na hora e disse que estava delicioso, esgotou rapidamente. Muitas pessoas ainda querem comprar novamente, mas a barraca de batata doce assada já fechou, então só podem voltar em outro dia se quiserem. Ao ouvir Song Yuan, Veiró fica de ótimo humor. Xiu Mei também fica feliz, pois a cada colheita o humor da jovem melhora muito. Se as colheitas amadurecessem todos os dias, ela ficaria feliz todos os dias. O que Xiu Mei não sabia é que Veiró estava feliz não só pela boa colheita de batata doce na montanha Xiaoyanshan, mas também porque as batatas doces que ela plantou no quintal já haviam amadurecido. Embora a quantidade não seja comparável à da montanha Xiaoyanshan, Veiró as plantou ela mesma e pode obter pontos de experiência. Inicialmente faltavam apenas 100 pontos de experiência para atingir os 1000 necessários para melhorar o espaço para o terceiro nível. Nesta vez, obteve diretamente 200 pontos de experiência e o espaço foi melhorado ao terceiro nível. Além de haver uma área adicional de terra arável no espaço, também é possível desbloquear uma nova planta espacial,
o micélio de cogumelo shiitake. Após a melhoria do espaço, Weiro imediatamente plantou tudo no terreno espacial. Tudo pode ser plantado no terreno espacial, e ela não precisa se preocupar com o solo e o ambiente. Mesmo que os fatores ambientais necessários para o cultivo de cogumelos shiitake e plantas comuns sejam completamente diferentes, isso pode ser realizado em terra e no espaço. Além disso, Weiro também quer cultivar cogumelos em ambiente externo. Essa situação é muito mais complexa e exige a preparação de mudas e um ambiente de cultivo adequado. Existem várias vantagens em cultivar cogumelos nas condições atuais. Primeiro, o ciclo de crescimento é muito curto, podendo desenvolver-se em uma semana sob temperatura e umidade do ar adequados. Em segundo lugar, esta planta não precisa ser cultivada no solo e não ocupa recursos de terra. Os recursos de terra no condado de Xingsan são muito limitados. Mesmo que haja mais terrenos baldios ao sul da cidade, a área de terra cultivada per capita ainda não é abundante. A última coisa que deixa Weiro feliz é que o condado de Xingsan é montanhoso e tem muitas cavernas nas montanhas. Quando foi a Xieg a Biel-Yan da última vez, descobriu que havia muitas cavernas naturais formadas nas montanhas próximas. Se a umidade e temperatura na caverna forem adequadas, ela se tornará um ambiente ideal para cultivar naturalmente cogumelos. Mei, por favor, entre em contato com a babá, preciso que ela compre algo para mim, disse Weiro, entusiasmado. Primeiramente, o Weiro precisa preparar todos os materiais necessários, que são lascas de madeira, serragem, farelo de arroz ou farelo de trigo. Estes são os principais ingredientes para fazer sacos de cogumelos. Dentre eles, a serragem e as aparas de madeira representaram a maioria, cada uma correspondendo a 40%. E esses dois podem ir ao carpinteiro na cidade para comprá-los a um preço baixo. O farelo de arroz e o farelo de trigo restantes não são difíceis de obter, e o preço não é caro. O valor da primeira compra não deve ser muito alto. Depois que a prática for bem-sucedida e viável, considere expandir a escala. A tarefa de compra foi dada a babá, e o Weiro precisava inspecionar as cavernas no condado de Xingsan para ver se havia alguma caverna com temperatura e umidade adequadas que atendesse às suas necessidades. O Weiro elaborou um plano e começou a agir. Nessa viagem, o Weiro ainda levou a babá Zhang junto. A babá Zhang seguiu o Weiro, não apenas aumentando seu status no sul da cidade, mas também obteve muitos benefícios de Weiro. Weiro não permitia que a babá Zhang participasse de outras atividades que ela fazia, mas pediu que ela o ajudasse a se disfarçar para que ele pudesse entrar e sair da mansão do capitão com facilidade. A enfermeira Zhang também é gentil e, devido aos benefícios que o Weiro lhe proporcionava, não disse muita coisa. Ela é uma pessoa que tem medo de problemas. Contanto que o Weiro não cause nada, ela naturalmente não se incomodará de ir até a casa de Yun para contar o segredo de Weiro. As montanhas na região oeste são mais áridas e íngremes. Se as montanhas ao norte da cidade ainda têm potencial para serem cultivadas em terraços, então nem pense nas montanhas daqui. São áridas, íngremes e cheias de pedras. Só servem para cortar lenha. Apenas os morros próximos de Shaifu e Orion podem ser visitados. A carruagem não conseguiu subir a montanha, então teve que parar na estrada próxima. Vendo que o Weiro planejava subir a montanha, a babá Zhang ficou preocupada. Senhora, aconselho a senhora a não subir esta montanha. Não tem nada lá em cima. Realmente não vale a pena. Tá tudo bem, vou dar uma caminhada. Esta montanha é íngreme e pode haver muitos materiais medicinais valiosos. Esta viagem não será em vão, disse o Weiro. Os moradores das aldeias vizinhas não conhecem muito sobre ervas medicinais, então o Weiro acredita que a probabilidade de encontrar ervas medicinais nesta montanha perigosa ainda é muito alta. Naturalmente, seu principal objetivo é verificar com seus próprios olhos se o número, o tamanho, a temperatura e a umidade das cavernas na montanha realmente constituem um ambiente natural propício para o cultivo de cogumelos. Ao ver isso,
A Baba Jiang parou de tentar convencê-la, mas ela mesma não estava disposta a subir a montanha. Então, senhora, este velho escravo vai esperar você à beira da estrada com esta carroça. Esta montanha é muito perigosa, as pernas e os pés não aguentam. Bem, não tem problema. Espere por mim lá embaixo e durma um pouco na carroça quando estiver cansada. Wei Ho não planejava levar a senhora Jiang até a montanha, senão ela não saberia o que fazer quando encontrasse a caverna. Wei Ho e Xiu Mei subiram a montanha juntos, e eles já tinham feito esse tipo de coisa várias vezes antes. Para Xiu Mei, contanto que sua senhora não suba a montanha sozinha pelas suas costas, já será Amitabha. Ela tem muito medo de que sua jovem fuja sozinha para as montanhas profundas e florestas antigas sem contá-la. Ela deve estar morrendo de preocupação. As duas estavam prestes a subir a montanha quando um grupo de pessoas surgiu de outra trilha ao longe. De longe pareciam familiares, mas quando se aproximaram, Wei Ho as reconheceu. São os irmãos e irmãs da família Shei. Shei Ying também reconheceu Wei Ho, então apressou os passos e trotou em direção a ela. Roro, vá devagar, tome cuidado para não cair, disse Wei Ho. Shei Jue, que seguia Shei Ying, também disse a mesma coisa. Ying, você ouviu isso? A senhora Wei também disse para você tomar cuidado. Este caminho está cheio de ervas daninhas, galhos secos e cascalho. É muito perigoso se você cair. Eu estou bem, vocês dois não se preocupem comigo. Shei Ying não achava que fosse cair. Ela era incrível. Em seguida, Shei Ying perguntou ao Wei Ho. Roro, por que você veio aqui? Vou colher ervas nas montanhas próximas, respondeu Wei Ho, mas não vou falar sobre o cultivo de cogumelos com os irmãos e irmãs de Shei por enquanto. Ao ouvir isso, os olhos de Shei Ying brilharam. Roro, aquele que você me deu da última vez, eu dei para minha mãe, e ela pediu para alguém prepará-lo do jeito que você disse, bebeu e disse que funcionava. Contanto que funcione, disse Wei Ho com um sorriso. Então, desta vez, eu vou colher ervas também. Quando as tiver, te digo como usá-las. Com a experiência bem-sucedida anterior, Shei Ying está muito motivada desta vez. Shei Jue ouvia atonita e perguntou, Irmã, que medicamento você trouxe para a mãe da última vez? A mãe está doente? Por que precisa tomar remédio? Isso tem a ver com a família da nossa garota. Não vou te contar. Shei Ying puxou Wei Ho a um canto, impedindo deliberadamente que Shei Jue ouvisse a conversa. Shei Jue ficou com dor de cabeça por um tempo. Irmã, pelo menos eu tenho uma parte da minha mãe. Posso me preocupar com a saúde dela? Não, não vale, recusou Shei Ying. Shei Jue não conseguiu convencer Shei Ying, então se voltou para Wei Ho. Irmã Wei, diga-me, o que há de errado com a minha mãe? O seu mestre Lintora está bem. Fique tranquilo, senhor Shei. Shei Ying chombozou de orgulhoso e disse a Shei Jue, Irmão, desista. Wei Ho e eu estamos no mesmo barco. Shei Jue suspirou impodentemente. Está bem, então. Shei Ying arrastou Wei Ho montanha acima enquanto conversava com Wei Ho. Roro, por acaso você veio aqui? Você se lembra? Minha família tem um pátio separado por aqui. Meu irmão e eu passeávamos por este pátio e depois dávamos uma volta pelo bairro. Shei Ying é uma pessoa ativa, mas como passa muito tempo em casa, sente-se entediada e inquieta. Agora que Shei Jue estava ali, ela aproveitou a oportunidade e pediu que ele a levasse para sair. Depois de caminhar um pouco, Wei Ho encontrou algumas castanhas da Índia. Wei Ho as escolheu como se fossem bebês. Roro, o que é isso? Perguntou Shei Ying, curiosa. Isso se chama essina, também conhecido como chombolu. É ótimo para desintoxicar cobras. Como você pode ver, é fácil de identificar. Geralmente tem 7 folhas em um círculo, e aqui temos 6. É bem difícil de encontrar. Não esperava ter tanta sorte hoje. Me vejo quando subir a montanha, disse Wei Ho. Shei Ying anotou tudo cuidadosamente, e Shei Jue, que estava ao lado, também ouviu entusiasmado. Seguindo Shei Ying em suas buscas, eles também encontraram o mesmo objeto e rapidamente chamaram Wei Ho para identificá-lo. Sim, isso é equinaceia. Ao obter a resposta afirmativa de Wei Ho, Shei Ying cavou cuidadosamente.
Depois de desenterrar uma planta inteira, orgulhosamente mostrou para Shejue. Olha, irmão, eu cavei bem. Bem, minha irmã cavou a mais bonita, elogiou Shejue sem qualquer pudor. A irmã tem que ser a melhor, não há dúvida disso. Mesmo que simplesmente desenterramos uma erva, ela precisa ter uma aparência melhor do que as outras. Sheying terminou de cavar a equinaceia e correu para ver Wei-ho colhendo grama no chão. Roro, isso não é uma erva seca? Por que você está colhendo? Perguntou Sheying. Esta planta chama-se Prunella vulgaris e está na altura certa para a colher nesta época, explicou Wei-ho. Prunella vulgaris? Para que serve? A Prunella vulgaris é muito eficaz no tratamento da escrófula e, devido à alta taxa de mortalidade associada a essa doença, é muito valiosa. No entanto, a Prunella vulgaris cresce de forma muito comum. É diferente das ervas daninhas. Ela cresce no verão. Quando a inflorescência se parece com grama seca, recebe esse nome e acaba sendo ignorada pelas pessoas, explicou Wei-ho. Não esperava que fosse tão comum e útil. Sheying ajoelhou-se para ajudar Wei-ho a colhê-lo. Além disso, a Prunella vulgaris também pode ser usada para fazer chá de ervas. Se você cozinhá-la com folhas de lótus e folhas de bambu, obterá um delicioso chá de ervas, acrescentou Wei-ho. Huo, você ainda sabe como preparar chá de ervas? Perguntou Sheying. É muito simples fazer chá de ervas. Basta colocar os ingredientes na água e cozinhar juntos. Não tem segredo. Eu também faço geleia de Shaoxiancao e Guilin, que é um pouco mais complicado, mas ambos são ótimos para refrescar e aliviar o calor do verão, disse Wei-ho. Huo, você é um tesouro. Quero te levar para casa e esconder lá dentro. Xiu-mei, ao lado, não conseguiu se conter e disse: Senhorita Xie, sequestro é crime. Se quiser levar minha dama de volta, vou denunciá-la à polícia. Sheying franziu a boca. Com você aqui, posso amarrar sua dama? Que tal se eu te der dinheiro e você me ajudar a amarrá-la? Xiu-mei imediatamente perguntou a Wei-ho. Senhorita, a senhorita Xie disse que me daria dinheiro. Se a senhora me desse mais dinheiro, eu poderia pensar no assunto? Wei-ho assentiu. Pode ser considerado. Se eu der o suficiente, posso considerar tomar a iniciativa de cooperar com o seu sequestro e, em seguida, dividir metade do dinheiro roubado com você. Xiu-mei concorda. Sim, depois que conseguirmos o dinheiro, irei à mansão Xie para resgatar a jovem. Sheying ficou estupefato. Muito bem, vocês dois, trabalhem juntos para calcular meu dinheiro na minha frente. Enquanto falava, ele levantou a mão e fez um gesto como se fosse jogar a Prunella vulgaris recém-colhida sobre o corpo de Wei-ho, mas depois de olhá-la 2 vezes, hesitou em jogá-la, então mudou a direção e a atirou pesadamente na cesta de medicos de Wei-ho. Shejue estava a 5 passos de distância, observando as 3 meninas brigarem e não conseguiu conter o riso. Essa família da senhorita Wei é realmente tradicional. Não admira que ela consiga controlar sua irmãzinha que faz tudo do seu jeito. Depois de caminhar um pouco, Wei-ho avistou uma caverna. Wei-ho caminhou em direção à caverna curiosa, mas Shejue a deteve apressadamente. Irmã Wei, não vá lá. Esta caverna é perigosa. Perigosa? Wei-ho virou-se para olhar para Shejue com desconfiança. As cavernas no condado de Xinsan são relativamente grandes e profundas, e algumas possuem estruturas internas complexas. Temo que possa haver animais selvagens como serpas, ratos, insetos e outros bichos lá dentro. Agradeço sua gentileza, meu senhor, mas ainda assim gostaria de entrar e dar uma olhada. Não se preocupe, sou uma criada e temos experiência em lidar com serpas, ratos, insetos e formigas. Se encontrarmos algum problema, saberemos como resolvê-lo. Shejue acreditou nessas palavras, mas por segurança decidiu entrar com ele. Irei atrás de você. Se houver algum perigo, poderei ajudar a tempo, disse Shejue. Então eu também irei. Sheying avançou. Shejue a conteve rapidamente. Yeng, o que você vai fazer? Vocês todas vão, por que eu não posso ir? Eu também sou muito boa nisso.
Xieyang nunca tinha praticado artes marciais, mas é muito boa em equitação e arco e flecha, muito mais capaz do que garotas comuns. Mas pode haver serpas, ratos, insetos e formigas nesta caverna. Você não tem medo? Xieyang não era nada tímida. Se Yang não tem medo, por que deveria ter? Xieyang não era nada tímida. Se Yang não tem medo, por que deveria ter? Xieyang não era nada tímida. Se Yang não tem medo, por que deveria ter? Xieyang não era nada tímida. Se Yang quiser ir, tem uma pomada repelente de insetos aqui. Wei Huo imediatamente tirou uma caixa de porcelana da mochila que havia trazido. Após desparafusar a caixa, encontra-se uma pasta cerosa amarelo clara no interior. Wei Huo colocou a polpa do dedo indicador na pasta e amassou-a cuidadosamente, depois espalhou-a no pulso e na base da orelha de Xieyang. Xieyang colocou o pulso em frente ao nariz e cheirou. Tem um cheiro bom, um leve aroma de frutas, adocicado e é muito agradável. Bem, eu mesma criei a fragrância. Não aprendi com o meu marido recentemente? Acabei de usá-la nesta pomada. Antes, a pomada tinha um cheiro forte de medico, o que era desagradável. Pratique o que aprendeu. Wei Huo, você é realmente incrível. Xieyang não pôde deixar de elogiar Wei Huo novamente. Xiejue, que estava atrás de Xieyang, também ficou impressionado. Essa senhorita Wei é realmente uma família interessante. Os tesouros que ela possui parecem ser infinitos, e ela consegue surpreender as pessoas constantemente. Xiejue olhou para Wei Huo com admiração e aprovação nos olhos, e um sorriso surgiu em seu rosto inconscientemente. Xieyang perguntou a Wei Huo: Wei Huo, você poderia dar um pouco da sua pomada para o meu irmão? Também tenho medo que ele seja picado por insetos e formigas. Wei Xuan enfiou a caixa inteira de pomada na mão de Xieyang. Isto é para você. Se você me mandar embora, o que acontecerá com você? Eu ainda tenho. Fiz várias caixas de uma vez. Que bom! Xieyang deixou de ser educada com Wei Huo. Após aceitar a pomada de Wei Huo, ela virou-se e a entregou a Xiejue. Vou pintar um pouco para você, guardar um pouco e me devolver depois que você terminar de pintar. Eu sei, respondeu Xiejue com um sorriso. Após os 4 aplicarem a pomada repelente de insetos, entraram na caverna juntos. Xiejue caminhava à frente, protegendo as 3 garotas que vinham atrás. A caverna é um pouco estreita e o caminho é complicado. Depois de caminhar um pouco, Wei Huo disse: Vamos sair, esta caverna não é o que eu quero encontrar, e o caminho aqui é estreito e tem bifurcações. Pode ser perigoso continuar em frente. Embora Xiejue e Xieyang não soubessem o motivo, depois que Wei Huo disse isso, eles deixaram de ficar, deram meia volta e saíram da caverna. Após sair, Xiejue perguntou a Wei Huo: Irmão Wei, que tipo de caverna ela pretende encontrar? Eu costumava brincar por aqui quando era jovem e conheço um pouco a região. Talvez eu possa te ajudar. Ao ver a expressão séria de Xiejue, Wei Huo refletiu por um instante e então expressou seus pensamentos. Quero uma caverna espaçosa, com temperatura interna adequada, quente no inverno e fresca no verão. Espaço amplo, quente no inverno e fresca no verão. Xiejue refletiu seriamente. Parece que existe uma caverna na encosta da montanha ao longo desta trilha que atende às suas necessidades. Mestre, você se lembra de como chegar lá? Perguntou Wei Huo apressadamente. Bem, eu me lembro, vou te mostrar o caminho, disse Xiejue. Muito obrigado, filho, disse Wei Huo. Você não precisa ser tão educado comigo. Xiejue olhou para Wei Huo com um sorriso gentil. Após as saudações cordiais, Xiejue caminhou até a frente e levou Wei Huo, Xiu Mei e sua irmã até a metade do caminho para o topo da montanha. Após contornarmos várias rochas grandes, uma entrada espaçosa de caverna surgiu diante de nós. Xiejue ainda estava à frente, e as 3 garotas vinham atrás. Dessa vez, a caverna era muito espaçosa desde a entrada, e várias pessoas podiam entrar de costas eretas. Nem mesmo o mais alto dos Xiejue precisou curvar a cabeça. Após dar 7 ou 8 passos, o espaço interno fica ainda maior.
Em seu interior, encontra-se um espaço amplo e irregular, sem ramificações ou bifurcações, e a caverna pode ser vista de relance. A caverna não é profunda, mas a entrada é larga e alta, permitindo que a luz externa penetre e que as pessoas que entram na caverna tenham uma visão completa e nítida do seu interior. As cavernas são em sua maioria cercadas por paredes de pedra, e ocasionalmente, em alguns lugares, há paredes de terra com trepadeiras crescendo sobre elas. Pode-se observar que esta caverna é muito resistente e, em geral, não apresenta risco de desabamento. Wei-ho também consegue ver água corrente na parede de pedra à direita, o que indica que a umidade nesta caverna não será baixa. Em termos de temperatura, a temperatura na caverna neste momento é muito agradável. Wei-ho caminhou ao redor da parede de pedra e verificou a situação de toda a caverna. Ela encontrou alguns cogumelos silvestres em alguns cantos, de cor branco sujo, finos e de espécies impróprias para consumo. Mas isso também prova que o ambiente desta caverna é adequado para o crescimento de cogumelos. O que a irmã Wei pensa, coincide com o que você pensa? Perguntou Xie Jue depois que Wei-ho deu uma volta. Wei-ho assentiu com a cabeça. Bem, isso é muito adequado para a caverna que quero encontrar. Xie Jue não conseguiu conter o sorriso. Que bom! Ele, precavido, não perguntou a Wei-ho por que ele queria encontrar uma caverna como aquela. Se Wei-ho não tivesse dito isso no início do dia, seria inconveniente revelar agora. Nesse caso, é melhor ele não fazer muitas perguntas. Se a irmã mais nova de Wei quiser dizer algo, ela naturalmente dirá. A caverna está quase pronta, disse Wei-ho aos irmãos Xie. Certo, terminei de observar. Esta caverna é muito boa, mas conversaremos sobre o que fazer da próxima vez. Vamos sair primeiro. Então, devemos continuar a coletar ervas? Perguntou Xie Yang. Se quiser, podemos continuar subindo a montanha e coletar mais ervas, disse Wei-ho. Vá, vou colher algumas ervas úteis e depois voltarei para nutrir o corpo da minha mãe, disse Xie Yang. Ela tem dinheiro, mas o dinheiro foi dado a ela pela mãe. Usar o dinheiro da mãe para comprar ervas para a mãe não é algo que ela possa fazer. Se ela colhesse as próprias ervas, o significado seria diferente. Xie Jue olhou para sua irmã mais nova que estava muito animada e disse impotentemente para Wei-ho. Minha irmã mais nova ainda não está satisfeita, então, por favor, peça à irmã mais nova da família Wei que continue nos levando a procurar ervas. Certo, Wei-ho acordou. Após saírem da caverna, o grupo adentrou ainda mais a floresta. Quanto mais você se embrenha nas montanhas, maior a probabilidade de encontrar ervas preciosas. Finalmente, ao anoitecer, os 4 desceram da montanha. Quando desceram, Xiumei e Xie Jue carregavam cada um uma cesta de bambu, e a cesta estava cheia. Wei-ho embrulhou uma sacola em um saco de pano. Xie Yang não tinha um saco de pano, então tirou o hobby do irmão e usou como sacola para guardar as ervas restantes. Estas ervas não são muito valiosas, e a soma delas pode nem ser tão valiosa quanto o manto de brocado de nuvens de Xie Jue. Existe alguma maneira? Minha irmã quer, como Xie Jue ousa recusar? Ao chegar ao sopé da montanha, Xie Yang queria dar a maior parte das ervas para Wei-ho, guardando apenas algumas para sua mãe preparar um chá de ervas. Wei-ho recusou. Se você colher sozinho, naturalmente será seu. Xie Yang. Não, eu só preciso de algumas ervas da espécie Prunella vulgaris para fazer um chá para minha mãe. Wei-ho. O que você escolher é seu. Xie Yang. Mas se você não me contasse e me ensinasse, eu não saberia de nada e não conseguiria pegá-los de volta. Wei-ho. Ensinar é ensinar. Aprender vem da colheita. O conhecimento que você adquiriu é seu, e os frutos do seu próprio trabalho também são seus. Xie Yang pensou por um instante. Tudo bem. Xie Jue virou a cabeça e disse para Xie Yang. Irmão, você tem que cuidar dessas ervas. Não o jogue fora, mesmo que falte uma. Xie Jue sorriu e prometeu repetidas vezes. Está bem, entendi. Devo ter visto bem. Wei-ho sorriu e perguntou. Você tem pena e papel? Xie Jue perguntou. Para que você precisa de pena e papel?
As ervas que colhemos hoje podem ser usadas para fazer uma sopa medicinal nutritiva. As propriedades medicinais são suaves e adequadas para mulheres. Vou anotar a receita. Quando você voltar, você pode processar os ingredientes medicinais do método que anotei, misturá-los e cozinhá-los. Xieyang disse que queria colher ervas para a saúde de sua mãe. Agora que as ervas foram colhidas, Wei-ho Zira quer que uma pessoa competente complete o tratamento. Então deu a receita para Xieyang. Horo, você ainda quer me dar uma receita? Perguntou Xieyang. Bem, embora o chá de ervas seja simples, não tem efeito nutritivo, e agora que o tempo esfriou, não é aconselhável beber muito chá de ervas. Xieyang ficou muito feliz, aproximou-se para abraçar Wei-ho e disse: Horo, você é tão gentil. Xiejue não tinha pena e papel consigo, então apressadamente pediu aos criados que o seguiam de longe para voltarem ao outro pátio para buscá-los. Quando ele e sua irmã saíam, os criados de Xiejue sempre o seguiam. Quando estavam na montanha agora há pouco, esses criados estavam sempre por perto, mas mantinham distância uns dos outros para que pudessem brincar com Wei-ho com mais tranquilidade. Depois que os criados da família Xie recuperaram a pena e o papel, Wei-ho encontrou uma pedra relativamente plana e anotou a receita. Xiejue, que observava de lado, não conseguiu conter o riso diante das palavras tortuosas de Wei-ho. Xiejue também não riu disso, mas achou um pouco querido. Parece que a irmã da família Wei não é boa em tudo. Então sua irmã beliscou seu braço sem piedade. Xieyang lançou um olhar fulminante para Xiejue e advertiu-o para não rir das palavras de sua querida irmã, mesmo que fossem de fato desagradáveis. Xiejue finalmente parou de rir. Wei-ho escreveu com muita atenção e, a propósito, descreveu com clareza o tratamento das ervas colhidas hoje. Após terminar de escrever, entregou a receita a Xieyang e depois se despediu dos irmãos e irmãs da família Xie. Após se separarem dos irmãos e irmãs da família Xie, Wei-ho e Xiumei retornaram à carruagem estacionada à beira da rua, no caminho por onde vieram. Olhando para Wei-ho, que havia voltado tão tarde, Mamo Mahjong disse impotentemente: Senhorita, você vai me matar. Se não voltar, eu irei resgatar os soldados. Tudo bem se eu esconder isso para você, mas não deixe que nada aconteça, senão não terei o que comer nem o que fazer. Entendi, da próxima vez tentarei chegar mais cedo, Wei-ho disse. Ela também sabia que já estava um pouco tarde, não havia jeito. Xieyang não se recusava a ir embora, na situação da montanha agora há pouco, e era impossível que ela arrastasse Xieyang. A enfermeira Zhang suspirou. Esqueça, desde que você esteja bem. Wei-ho e Xiumei entraram na carruagem, e no caminho de volta, Wei-ho começou a pensar nos próximos passos. Encontrei uma caverna adequada, e esta basta por agora. Depois que as experiências posteriores forem sucedidas, Wei-ho considerará ampliar a escala. Se o Wei quiser usar essa caverna para cultivar cogumelos, ele terá que encontrar Li Zhen em uma aldeia próxima para negociar. Embora esta montanha seja árida, todos podem ir até lá para cortar lenha e colher ervas, mas se quiserem alugar a caverna por um longo período, ainda precisam chegar a um acordo com os moradores da vila. Após a conclusão da investigação, veremos como prosseguir. Xiejue e Xieying retornaram primeiro ao outro pátio de Xie. Xiejue pediu às pessoas que recolhessem essas ervas para processamento, secassem as que deviam ser secadas e lavassem as que deviam ser lavadas. Irmão, você não pode estragar essas ervas para mim, insistiu Xieying. Irmã, não se preocupe, você mesma escolheu, e eu com certeza vou guardar em segurança para você, disse Xiejue com um sorriso. E a pomada? Devolva-a para mim agora mesmo, não tente mantê-la em segredo. Xieying estendeu a palma da mão e pediu pomada a Xiejue. Dessa vez, Xiejue não atirou, mas descaradamente pediu a Xieying que o entregasse. Ying, deixe esta pomada comigo. Irmão, para que você quer a pomada? Perguntou Xieying curiosa. Nada demais, eu só acho que tem um cheiro bom e quero ficar com ele para sentir o cheiro,
e quando está calor, sou frequentemente incomodado por mosquitos ao estudar à noite. Aplicar essa pomada pode me ajudar a evitar esse problema. Eu te dou se você precisar. Xie Ying é muito generosa com a sua família. Contanto que Xie Jue tenha um motivo legítimo, ela não será mesquinha e se recusar a dar-lhe o que precisa. Então Xie Ying acrescentou: mas não se esqueça que você tem que devolver o presente para Ruoho. Da última vez, pedi que você trouxesse algumas coisas boas da capital, mas você ainda não as trouxe, então nem sequer tenho um presente para enviar para casa. Xie Jue gritou: irmã, você me fez mal. Desde a última vez até agora, estive no condado de Xinsan e nunca saí, muito menos da capital. Como posso lhe trazer algo em troca? Então, o que você tem feito no condado de Xinsan? Você ainda não terminou seu trabalho? Perguntou Xie Ying. Alguns deles já estão ocupados, e ainda há algumas coisas que precisam ser resolvidas, respondeu Xie Jue. A guerra terminou por enquanto, ele deveria ter voltado, mas por causa da questão do 7º príncipe, seu avô ordenou que permanecesse por mais tempo em condado de Xinsan. Bem, irei à mansão Taizhou daqui a 2 dias. Sua Alteza Real, o 7º príncipe, está na cidade agora, e preciso ir lá para tratar de alguns assuntos. Depois, reservarei um tempo para voltar e comprar algumas coisas novas para você e para a irmã mais nova de Wei. Certo, você precisa comprar com cuidado. O meu não é importante. Já recebi várias coisas de presente e sempre as devolvo educadamente. Não tenha vergonha, insistiu Xie Ying. Não se preocupe, não vou envergonhar minha irmã, prometeu Xie Jue com um sorriso. Os irmãos e irmãs conversaram e riram um pouco, e então saíram do outro pátio com a colheita do dia e retornaram à casa principal de Xie. Após receber o aviso de Wei, a babá agiu imediatamente, e enquanto dizia ao marido para comprar o que Wei precisava, foi conversar com os moradores da vila perto de Xisan em vez de falar com Wei. A conversa transcorreu de forma surpreendentemente tranquila. A babá simplesmente disse que planejava contratar pessoas da aldeia com um salário mensal de 150 wen, e Li Zhen concordou sem hesitar. Para demonstrar respeito a Li Zhen e atendendo aos desejos de Wei, a babá deixou o poder de seleção a Li Zhen, pedindo que ele escolhesse jovens adequados e capazes na aldeia. Li Zhen recusou-se inicialmente, mas depois de ouvir a mãe de Shu dizer que se tivessem sucesso e expandissem o negócio no futuro, precisariam contratar mais pessoas, Li Zhen concordou prontamente. Porque não é fácil recrutar apenas 1 ou 2 pessoas, mas se houver 10 ou 20 oportunidades de trabalho, é relativamente fácil para ele organizar tudo, então não há necessidade de se preocupar muito com a opinião dos moradores sobre sua organização. Esta é uma boa notícia para eles, uma aldeia pobre de montanha, localizada no oeste do condado de Xinsan. Eles não têm nenhuma habilidade e sua família é composta por alguns moradores de Susukida. Não há comida suficiente quando o tempo está bom, muito menos nos últimos anos. Há um trabalho para eles fazerem e eles ganham 200 wen por mês, o que é suficiente para alimentar a família. Após a coleta dos materiais, organize-os a partir da proporção indicada por Wei. Preenchido em um meio cilíndrico, como um pedaço de madeira morta. Em seguida, foi enviado para a caverna, e o trabalho subsequente foi entregue aos aldeões contratados Li Erniu e Ye Dong. O trabalho em si não é complicado, o principal é cuidar da caverna, assegurar que nenhum animal selvagem ou pessoa entre para destruí-la, e depois, observar o crescimento dos cogumelos e relatar regularmente. 7 dias depois, quando a primeira leva de cogumelos shiitake foi cultivada com sucesso, a babá foi pessoalmente. Após definir os padrões de colheita, ela pediu a Li Erniu e Ye Dong, que estavam encarregados, que colhessem todos os cogumelos shiitake que atingissem o tamanho padrão e os levassem montanha abaixo. Logo em seguida, a babá enviou alguém para entregar alguns itens a Wei na mansão Wei. Ao ver o primeiro lote de cogumelos shiitake cultivado ao ar livre, Wei ficou radiante. A colheita aconteceu em apenas 7 dias.
o ciclo de cultivo dos cogumelos shiitake realmente é muito mais curto do que o de outras culturas. Senhorita, o que fazer com esses cogumelos? Perguntou Xiumei. Leve imediatamente para o mercado e venda. Depois, peça a tio Shu e aos outros que sigam o exemplo da primeira caverna que eu encontrei, e encontrem mais algumas cavernas como essa naquela área e expandam a escala de plantio. Senhorita, cogumelos shiitake não são um alimento básico e não são fáceis de conservar. Se houver muitos cogumelos, teremos que jogá-los fora se não conseguirmos vendê-los, disse Xiumei com preocupação. Não se preocupe, não pretendo vender todos depois que a escala for ampliada. Usamos os cogumelos shiitake que não pudermos vender para fazer cogumelos shiitake desidratados e molho de cogumelos shiitake. Isso pode prolongar bastante o tempo de conservação dos cogumelos. Cogumelos secos e molho. Ainda não experimentei, então estou ansioso para experimentar. Espere até ficar pronto, vou te dar uma provinha primeiro. Não importa quantas vezes, contanto que a senhora consiga cultivar mais e ganhar mais dinheiro. Wei Huohu e Xiumei conversavam animadamente sobre os cogumelos, quando alguém do jardim da frente veio avisar que a família da senhora Xie tinha trazido um presente para Wei Huohu e estava esperando que ela assinasse pessoalmente. Antes de partir, disse especificamente que a senhora Xie já havia enviado muitas coisas e pediu ao Wei Huohu que levasse mais pessoas consigo. Xie Ying fez questão de retornar as ligações de Wei Huohu várias vezes, então Wei Huohu não ficou muito surpresa ao ouvir isso. Não sei que presente Xie Ying preparou para ela. Quando Wei Huohu chegou ao jardim da frente, muitas pessoas já estavam, entre elas Yun Shi e Wei Qilishan. Senhora Wei, um senhor de aparência honesta aproximou-se e disse a Wei Huohu com um sorriso no rosto: Sou o mordomo da mansão Xie. Vim entregar um presente à senhora, à ordem do meu jovem mestre e da senhora. Wei Huohu olhou para uma carroça que puxava mercadorias atrás do mordomo da mansão Xie e perguntou: Tudo isso? Sim. A governanta respondeu afirmativamente e, em seguida, apresentou a lista de presentes com as duas mãos. Esta é a lista de presentes. Senhorita Wei, por favor, dê uma olhada. Ao olhar para a lista de presentes, repleta de palavras, Wei Huo ficou sem saber o que responder por um momento. A caligrafia dos irmãos Xie Jue e Xie Ying era um pouco arrogante demais, não é? Um carro cheio de carros será nada mais do que um presente de Ano Novo da mansão Xiao Wei para o bofo da capital durante o Ano Novo chinês? O Sr. Yun deu um passo à frente, olhou para a lista de presentes na mão de Wei Huo e sua expressão mudou repentinamente. A peça de brocado Yun por si só é assustadora. Este cetim só está disponível na mansão Xiao Wei atualmente, e são todas peças antigas confeccionadas no passado. Com o declínio da mansão Zhongbo, não havia mais tecido brocado de nuvens na mansão há muitos anos, e nenhuma roupa feita com esse material foi produzida desde então. Há também muitos itens de decoração e materiais medicinais, que não são comuns nem baratos. O Sr. Yun disse apressadamente à governanta da residência de Xie: Governanta Xie, este presente do senhor e da senhorita Xie é um pouco caro demais, não é? A governanta sorriu e disse: Não é nada, não é nada. A senhorita Wei é muito gentil com meu jovem patrão e sua esposa. Esses presentes não são nada. A receita que Wei Huo deu a Xie Ying preparou para a senhora Xie. A senhora Xie ficou não só comovida com o ato da filha de colher e preparar o remédio, mas também achou o remédio realmente útil. Embora a senhora Xie não estivesse gravemente doente, como mulher, sofria de fraqueza física e anemia. Após tomar o remédio, os suores noturnos, pesadelos e insônia da senhora Xie melhoraram significativamente, e sua energia e disposição também aumentaram. Nesse ponto, o presente de Xie Jiabé, em retribuição, não é muito generoso. A senhora Wei Kang-wan não viu o conteúdo da lista de presentes, mas pela reação de Yun, ela pôde deduzir que o presente devia ser muito caro.
A família Xie distribuiu um carro cheio de presentes valiosos assim, sem mais nem menos. E Wei Huo pode ter essa oportunidade e tudo isso porque ela e Xie Ying se tornaram colegas de classe e se tornaram mais próximas dia após dia. Se foi ela quem foi estudar na casa de Xie, então agora... Wei Huo também achou que o presente em troca era um pouco caro demais, mas a família Xie já o havia entregado na porta, então não havia motivo de alguém devolvê-lo. Por favor, agradeça a governanta por ter avisado o seu jovem mestre e a senhorita em meu nome. Recebi seus presentes e gostei muito. Da próxima vez oferecerei chá a eles. Certo, transmitirei à senhorita Yang Master exatamente o que a senhorita Wei disse a governanta com um sorriso. Então, Wei Huo disse a Xiu Mei: Mei-me, transfira tudo para o meu quintal. Boa, senhora. Xiu Mei deu um passo à frente para se mover. Irmã, posso pedir a Cru Yer para mover isso para você? Wei Kangyuan deu um passo à frente e disse, suavemente. Não precisa, sua empregada não é tão forte quanto a minha Mei-me, e esta caixa é pesada, então não vai funcionar se você estiver cansada. Wei Huo recusou. Wei Kangyuan inicialmente queria refutar, mas depois de ver Xiu Mei, uma mulher, levantando uma enorme caixa de madeira, só pode engolir todas as suas objeções. Ao ver isso, Yun ordenou ao guarda Jinhu que ajudasse. Jinhu é forte e resistente, vale por 2. Jinhu e Xiu Mei se moveram muito rapidamente e em algumas viagens de ida e volta levaram todas as coisas do carro para dentro de Tin Songyuan. Após esvaziar completamente o carro, a governanta da casa de Xie se despediu da família Wei e levou o carro vazio de volta para a casa de Xie. Wei Huo voltou e quando passou por Yun, disse à mãe que tem algumas coisas para fazer, então irá voltar para Tin Songyuan. O Yun se olhou para Wei Huo, quis dizer alguma coisa, mas optou por não dizer nada, e finalmente assentiu. Bem, volte. Depois que Wei Huo saiu, Yun se viu debaixo da cabeça com uma expressão nada agradável. O que há com Van Van? O Yun se aproximou e perguntou preocupada. Van Van, se você tem algo para contar para sua mãe, não guarde para si mesma. Se você contar, sua mãe ficará angustiada. Há algo que te deixa infeliz? Disse Yun. Mãe, eu realmente estou bem. Minha irmã e a família da senhorita Xie se dão bem. Estou muito feliz para minha irmã. É impossível que eu fique triste, respondeu Wei Kangyuan. Bem, a mãe sabe que você também deve estar feliz. A Huo se adaptou muito bem ultimamente. Não só se comporta com elegância, mas também fez amizade com pessoas da sua idade. Bem, minha irmã é realmente incrível. Eu estava pensando em ir para Fusen com a mãe para participar da festa no jardim da esposa do magistrado daqui a alguns dias, e por um momento não me dei conta disso, explicou Wei Kangyuan. Desta vez, Wei Ming-tang saiu vitorioso, não só por causa de sua promoção, mas também pela humilhação causada à família do capitão. A festa no jardim da esposa do prefeito tinha sido realizada nos anos anteriores, mas até então, a família de Wei, que morava longe do condado de Xingsan, não tinha sido convidada. Após receber a carta convite de Fusen, a família Yun começou as preparações. Ela planeja levar suas 2 filhas com ela. Wei Huo está ocupada lá e não passa muito tempo com ela durante a semana, então ainda não contou a Wei Huo. Mas Wei Kangyuan ajuda frequentemente a mãe no Jardim Kangyun com assuntos familiares, então conversou com Wei Kangyuan antes para se preparar mentalmente. Van Van está preocupada por seu desempenho baixo? Perguntou Yun. Wei Kangyuan acenou levemente. Sim. Ainda não conhecia a senhora de Fusen, receio de não ser educada o suficiente e acabar fazendo uma piada. Van Van não precisa pensar muito. Com Van Van, seu conhecimento e cultura definitivamente não serão um problema, consolou Yun. Wei Kangyuan baixou a cabeça e não respondeu. O Yun disse novamente, mas você me lembrou que vai para Fusen e que deveria preparar roupas mais decentes para você usar na festa no jardim. Ao ouvir isso, Wei Kangyuan não conseguiu conter a alegria.
Pensando nisso, o Yun se virou e caminhou para a mansão, antes de dizer a Wei Kangwan: Van Van, volte para descansar mais cedo, é raro descansar, não se canse. O Yun chegou a Tin Song-wan, onde Wei Huo estava embalando os pertences enviados pela família de Xie. Xiu Mei entrava na casa carregando os pedaços de brocado de nuvens nos braços. Wei Huo conferia os itens de acordo com a lista de presentes, separando-os por categorias e guardando-os em seu armário. Alguns eram caros e ela os colocaria em seu armário mais tarde. Também havia materiais medicinais que não são fáceis de comprar no condado de Xingsan. Com eles, ela pode preparar mais remédios. Após organizar essas coisas, Wei Huo planejou usar esses remédios para preparar algumas coisas. Em vez de guardá-los para si, ela prepararia para Xu Zhengyong. O Yun olhou para Wei Huo, hesitou por um momento e disse: Ruor, a senhora Shi Vu nos enviou uma carta convidando-nos para a festa no jardim no mês que vem. Ah? Wei Huo não levantou a cabeça, seu olhar ainda estava fixo na caixa à frente. Mamãe quer fazer roupas mais bonitas para você usar na festa no jardim, disse Yun. Wei Huo pausou por um momento. O Yun disse você, então Wei Kangwan deve estar incluída. Wei Huo soltou um sorriso irônico por dentro, depois ergueu a cabeça, fingindo não entender o significado das palavras de Yun, sorriu e disse a Yun: Minha mãe vai fazer roupas para mim? É a primeira vez desde que voltei para casa que ela quer fazer roupas para mim. Que tipo de roupa você vai fazer desta vez? O inverno está chegando, então as roupas devem ser mais grossas, certo? Wei Huo fez várias perguntas, uma após a outra. Yun olhou para seus olhos claros e brilhantes, um pouco sem saber o que ela estava prestes a dizer. Wei Huo continuou: Quando voltei para casa, embora as roupas fossem novas, deveriam ter sido feitas de acordo com o corpo da irmã Qingwan. Presumo que minha mãe não sabia a minha altura, então só pôde usar o corpo da irmã Qingwan como referência. Preciso tirar minhas medidas. Desta vez vou mandar fazer as roupas, então preciso pedir ao alfaiate que tire minhas medidas. Ao ouvir isso, a senhora Yun não pôde deixar de sentir um pouco de vergonha. Naquela época, ela realmente não sabia a estatura de sua filha biológica, que estava longe na província de Huzhou, e era difícil avaliar as roupas. Então ela pegou as roupas novas que havia feito para Wan Wan anos atrás e que ainda não havia usado. Foi até Ting Song Yuan e preparou para Ruer. Mas depois, vendo que Ruer estava vestindo aquelas roupas com graça e elegância e que quase não havia nenhuma incongruência visível, ela não achou que houvesse nenhum problema. Antigamente, a mansão produzia roupas 2 vezes por ano, mas no meio deste ano houve uma guerra e ela teve que se preocupar com o marido que estava na linha de frente e com os assuntos da família. Após todos os cálculos, Ruer ainda não fez roupas de acordo com sua estatura desde que voltou para casa. Yun disse com um tom de culpa: É assim que deve ser, e com certeza será medido. Então, quando Yun olhou para o brocado à frente de Ruer, ele hesitou. Mas depois de pensar um pouco, decidiu dizer: Ruer, o tecido desses 2 pedaços de brocado de nuvem é muito bom. Por que você não usa esse tecido para fazer novas roupas para você? O tecido é caro e a cor é linda. Você usará essas roupas feitas com esse tecido de forma mais elegante quando for a Fushen. Mamãe vai te dar uma roupa melhor quando tivermos um tecido bom em casa. O que a mãe quer dizer com isso? Se a família da senhorita Xie não me enviar esses brocados de nuvens, nossa mansão do capitão da escola não poderia ir a Fushen para participar da festa no jardim do mês que vem? Perguntou Wei Huo. Ser mãe não significa isso. Não ter filhos não é um problema, mas se tiver, é uma bênção, a cereja do bolo, disse Yun. Se você quiser usar brocado para fazer roupas, é só para mim, disse Wei Huo. Yun franziu a testa. Ruer, você e Qingwan são irmãs. Wan Wan sempre se preocupou com você e pensa em tudo em você. Você também deve se comportar como uma irmã mais velha. A família Xie recebeu tantos presentes e mamãe não quer nada de você.
Apenas esses 2 pedaços de brocado de nuvens com padrões diferentes, para que vocês duas irmãs formem um conjunto. E isso é algo que mamãe pegou emprestado de você. Quando você conseguir um material melhor, com certeza o devolverá. O sorriso no rosto de Wei-ho não se desfez, e ele explicou sem pressa. Minha mãe não sabe uma coisa. Agora que estou em bons termos com a família da senhorita Xie, se ela me der um presente, não posso deixar que ela o aceite de forma leviana. Com certeza devolverei o presente depois. Se não, aceitarei o presente sem saber como retribuir. Naquela hora não serei só eu que perderei a minha reputação, mas também a de toda a mansão do capitão da escola. Será que a mãe quer ouvir de fora que a minha família Wei não sabe se comportar e só quer se beneficiar da família alheia? Mesmo que os outros não falem mal de mim, se eu sempre tentar tirar vantagem da família Xie, mas não souber retribuir o favor, mais cedo ou mais tarde serei desprezada por eles. Como eles poderão ser meus amigos? Minha mãe disse, não é? Yun está perplexo. Wei-ho continuou. Presentes precisam custar dinheiro, e precisam ser muitos. Não podem ser muito mais simples do que os que a família Xie me deu. Mas meu salário mensal é tão alto que é difícil conseguir o bastante. Alguns presentes que recebi, outros não preciso, e os mais comuns são difíceis de reconhecer. Vou separá-los outro dia, vender os que puder revender e trocar por prata para devolver o presente à família Xie. Xiaomi Mei levou suas coisas para dentro e voltou quando ouviu sua jovem abrir os olhos e falar coisas sem sentido. Como seria possível para sua jovem vender os presentes que recebeu? Se não há dinheiro, a sua jovem deve encontrar outras maneiras de ganhar dinheiro. Yun disse, mas esse método de vender presentes de outras pessoas em troca de dinheiro não é muito bom. Se as pessoas descobrirem, vão rir delas. Wei-ho? Então de onde a mãe acha que virá meu dinheiro? Yun ficou muda. Wei-ho disse, também espero que a mãe compreenda minhas dificuldades. Voltei para casa recentemente, não tenho reserva financeira e não tenho economias próprias. Quando me comunico com outras mulheres, inevitavelmente terei que dar algumas coisas, e preciso de algumas economias pessoais. Depois que Wei-ho disse isso, Yun sentiu-se bastante desconfortável. Ruer só voltou para casa há alguns meses. Essas coisas são realmente difíceis para ela. Não é fácil fazer o que ela está fazendo agora. A situação da filha é difícil, e a mansão do capitão da escola também está em dificuldades financeiras, e não há como dar muito dinheiro para a filha comprar coisas como a família Xie. Minha mãe sabe disso, então vou tratar como se ela nunca tivesse dito nada. Você deve lidar com esses presentes pessoalmente. Depois de terminar, lembrou-se de outra coisa, e depois de pensar um pouco, disse: a propósito, se você é a filha mais velha de sua família, o valor da sua pensão mensal deveria aumentar. Isso não é bom. Se minha mensalidade aumentar, o que acontecerá com King Wan? Wei-ho perguntou. Wei-ho, derrote a mágica com mágica.